Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui hoje reunidos para tratarmos de um assunto bastante interessante e que envolve-se nesta semana, o Natal. 25 de dezembro, daqui a alguns dias, comemora-se no Brasil e nos países cristãos o nascimento de Jesus Cristo. Mas o que envolve tudo isso? O que envolve essa data? Temos algumas visões diferentes dentro do cristianismo, mas a que predomina é a que Jesus é filho único de Deus e que ele nasceu no dia 25 de dezembro pela concepção direta de Deus a uma virgem, que é a mãe dele, chamada Maria, e que posteriormente ele veio nos trazer umas informações bastante interessantes, o Evangelho, e realizou alguns milagres, tendo morrido na cruz, crucificado por não ter sido entendido. A gente vê então o seguinte, que nessa visão, o nascimento de Jesus ocorreu no dia 25, por uma virgem, que Deus fez com que nascesse esse bebê, com metade dos cromossomos. Mas será que foi assim mesmo? Bom, primeiramente a gente tem que verificar que o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, disse que não veio para revogar as leis, mas para cumpri-las. E seria meio estranho que Jesus nascesse de uma virgem e que tivesse apenas metade dos cromossomos, sendo que a nossa ciência sabe e demonstra que é necessário a plenitude, que a ausência de um, a alteração de um é o suficiente para ter uma desordem total no nosso organismo. Mas não devemos nos preocupar com relação a esses detalhes, porque a história já provou inúmeras vezes que algumas crenças tentavam contestar a ciência e depois mostraram-se infundadas, como, por exemplo, diversos cientistas que foram torrados na fogueira por simplesmente dizer que a Terra orbitava o Sol e não o Sol orbitava a Terra. Isso é notório e clássico. E a questão da virgindade ou não de Maria é apenas mais uma dessas questões que a ciência e um pouco de razão facilmente derruba. Então nós temos que Jesus Cristo é um espírito de grande envergadura, muito evoluído mesmo. Tão evoluído que, comparativamente, para nós, é como se de fato ele fosse um Deus, mas não o é. Ele é filho de Deus como nós somos. Ele é nosso irmão, um irmão muito mais velho, um irmão muito mais evoluído, que sabe muito mais do que nós, mas que seu conhecimento é tão maior do que o nosso que expande a nossa capacidade de supor do que ele é capaz. A gente fica apenas apegado com o histórico que ele teve aqui na Terra, com as missões, mas não temos a capacidade de compreender tudo que vai além disso. E é muito mais do que só o que ele veio fazer aqui na Terra. Ah, você diz só? Sim. Digo só. Comparando o que Jesus é de fato com o que ele veio fazer aqui, com a missão dele aqui, ele é muito mais do que isso. Muito mais. Ele veio trazer aqui a palavra de amor, de caridade. Ele veio trazer o evangelho dele. Ele morreu na cruz. Ele sofreu na cruz. Sim, eu tenho total consciência disso. Mas imagine algo muito maior do que isso. É o próprio Jesus. Vamos então compreender da seguinte forma. Nós temos um corpo físico. E esse corpo físico serve para que o nosso espírito se manifeste na matéria. Como eu posso aqui pegar essa caneta? Sim, esse corpo físico eu não pegaria essa caneta. Mas o meu espírito, o seu espírito, o nosso espírito dos encarnados, que nós somos ainda muito inferiores, muito primitivos, muito errados, vamos assim dizer também, a gente se vincula fácil a essa matéria densa e bruta
porque nós estamos mais próximos à matéria do que a elevação e do que a superioridade. Então, para nós, morrermos e nascermos de novo é um ato trivial, é um ato bastante simples, pois estamos aqui já vinculados a essa matéria densa. Para Jesus, porém, que é um ser, um espírito extremamente elevado, diz a literatura que foi necessário entre 1000 a 2000 anos de preparação para que aqui ele pudesse estar. Imaginem só, entre 1000 a 2000 anos para ele se adensar, para ele diminuir seu padrão vibratório para ter contato com a matéria. Então não foi um simples estalar de dedos de Deus e Jesus nasceu aqui, foi criado aqui. Não foi assim. Foi muito mais trabalhoso do que se pensa. Muito mais difícil do que se pensa. Então, tudo já estava programado. Já se sabia que naquela época, naquele lugar, teriam-se as condições favoráveis e, conforme ia se aproximando, ele ia cada vez mais se adensando até poder estar em contato com a matéria. Por que essa questão do adensamento? Essa questão do adensamento é fundamental, porque a matéria bruta não suportaria a força de um espírito tão elevado quanto Jesus. Se decomporia, se desfaria, morreria, não suportaria. Viraria apenas um trapo no chão. Não conseguiria haver um vínculo entre um espírito tão elevado quanto Jesus e o nosso corpo físico. Imagine nosso espírito, tentar encarnar numa bactéria. Claro que é uma comparação grotesca, mas é como se fosse isso. Não dá, não é possível. A nossa elevação é muito grande frente de uma simples bactéria. Então, da mesma forma, Jesus, tão elevado, precisou adensar seu espírito até poder ter as condições de vincular-se ao corpo físico. Esse vínculo ao corpo físico ocorreu no ventre de Maria, no feto programado para o nascimento dele, após a relação entre Maria e José, no qual um óvulo foi fecundado por um espermatozoide e houve a multiplicação celular, como a nossa ciência demonstra. O Espírito de Jesus foi vinculado a esse ser, a esse feto. Desenvolveu-se durante 9 meses e nasceu no dia 25 de dezembro. Esse nascimento, por meio de uma relação sexual, em nada desmerece Maria, em nada. Acontece que a religião buscou criar uma lenda, um misticismo, para tentar criar um sentimento de divindade em Jesus. Mas por mais que ele seja muito mais evoluído do que nós e, comparativamente a nós, seja quase como um Deus, Jesus não é Deus. E ele mesmo diz isso em várias passagens bíblicas. Como ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas apegaram-se a uma passagem que é dito que o Pai e eu somos um só. Mas isso ele quer se referir sobre o que ele diz é ordem para a nossa sociedade. É como aquele gerente que está coordenando inúmeros operários e o que esse gerente diz é a ordem. Não adianta você buscar o diretor, que a palavra daquele gerente é a palavra final. Então, o diretor e o gerente são um só. É como se eu dissesse, o diretor e eu somos um só. Você não precisa ir ao diretor. Aliás, você não vai ao diretor sem passar por mim. Você não tem esse acesso. É essa a conotação que ele quis dizer. Mas ele não é o próprio Deus. E esse nascimento de Jesus no ventre de Maria em nada a desmerece por ser por meio da reprodução sexual normal. Por quê? Foi criada por Deus. Se não fosse dessa forma, Deus estaria condenando sua própria obra. Deus estaria dizendo que a sua obra foi imperfeita. E nada do que Deus criou é imperfeito. É tudo perfeito, com maior exatidão. A reprodução sexuada é algo sublime. Quem a corrompe e desvirtua
são os seres humanos. O sexo é algo sublime. Quem o transforma em banalidade, em coisas nocivas, somos nós, os seres humanos. Porque o que é o sexo? A conexão entre dois corpos, em que um passa para o outro a genética e, nesse outro, ocorre a multiplicação celular. O que tem de impuro nisso? Nada. Nada. A parte física, a parte biológica não possui nada de impuro. O que pode ter de impuro são os sentimentos envolvidos. Agora, os sentimentos envolvidos são nossos. Nós, espíritos inferiores, que muitas vezes temos sentimentos impuros. Mas a parte mecânica, a parte biológica da coisa é simplesmente fantástica. Fantástica. E Deus não poderia condenar algo fantástico criado por Ele mesmo. Então, a concepção de Jesus foi realizada dessa forma, pelo ato sexual entre José e Maria. Mas um ato elevado, um ato primoroso, e que desse ato foi dada a luz ao corpo do Jesus Cristo que veio aqui na Terra. E isso ocorreu no dia 25 de dezembro. Ocorreu dia 25 de dezembro mesmo? Não. 25 de dezembro é uma data que era utilizada em Roma para louvar alguns deuses pagãos naquela época, alguns deuses que eles adoravam. Dessa forma, quando o Império Romano se alinhou ao cristianismo, ele precisava de substituir suas datas. Verificou que Jesus era o ícone do cristianismo, então deu a ele a mesma data que eles utilizavam para as suas profissões de fé daquela época. Então, dia 25 de dezembro não é de fato a data que Jesus nasceu na Terra. Porém, vai fazer alguma diferença? Se for 3 de março? Se for 8 de junho? Não, isso é irrelevante. Nossa sociedade toda já entende essa data como a data de nascimento de Jesus, então que seja. Não altera em nada. Se amanhã depois vier alguém dizendo que sabe qual é a data real, não importa. Não importa, isso são detalhes insignificantes. Nossa sociedade faz essa reunião, mas Jesus sabe disso. Compreende. E quando nós chegamos nessa época de Natal, o que mais importa a ele é a confraternização entre as pessoas, o amor que se espalha, a caridade que se acentua. E que ele deve parar lá de cima e olhar, poxa, isso podia ser o ano inteiro, né? Por que essas pessoas tentam ajudar o próximo somente no período de Natal, do meu aniversário? É um presente que dá para mim e ajuda ao próximo? Sim, de fato é. Mas por que só no Natal as pessoas se mostram assim? Por que não fazem isso o ano inteiro? Dessa forma, temos que, na comemoração do Natal, fazer sim as nossas trocas de presentes. Porque essa alegria é bem vista por Jesus. Porém, não devemos nos preocupar se não podemos dar um presente, pois é, de fato, a nossa presença o maior presente que alguém pode receber. Por causa disso não vou dar os presentes? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Faça o que você pode e o que seu coração manda. Mas não dê presentes para se enaltecer, para se exibir, para se mostrar. Eu vou dar um presente caro para aparecer. Eu vou dar um presente caro porque eu quero ser retribuído também com outro presente caro. Não é assim. Nós devemos fazer com caridade, com amor. E outra coisa, às vezes você dá um presente caro para uma pessoa que pode comprar, mas não tem coragem de dar um aperto de mão para uma pessoa necessitada. Então, pondere, analise. O Natal é um momento de confraternização, sim. É um momento, sim, de trocarmos nossos presentes. Mas não podemos vê-lo com um viés mercadológico.
é importante a confraternização. É importante lembrarmos das pessoas na medida de nossas possibilidades. Não devemos, porém, nos afogar em dívidas enormes apenas para mostrar que demos algum presente. Se nós precisamos mostrar para alguém que demos algum presente, e se essa pessoa ficar chateada se não o dermos, então ela gosta mesmo da gente ou gosta do presente que a gente vai dar? Quem gosta mesmo da gente não tem cobranças sobre o que foi dado ou o que não foi dado, porque a parte principal é a união, a presença de todos. O presente é apenas um complemento, sim, satisfatório, mas um complemento. Então, neste Natal, pensemos no nosso Mestre Jesus, aquele que demorou 1000 e um montão de anos para adensar seu espírito, para vincular-se a um corpo de matéria. Aquele que sofreu durante mais de 1000 anos, e não apenas durante 33, e não apenas durante o Calvário. O Calvário, frente a todo o sofrimento de Jesus, foi apenas um estalar de dedos. Não estou dizendo que ele não sofreu, não estou dizendo que as dores da cruz não o fizeram sofrer. Mas vamos considerar também que muitos passaram por isso. Os próprios ladrões que estavam ao lado dele e outros depois também foram crucificados. A grande diferença é que o Espírito de Jesus, extremamente elevado, passar por todo o sofrimento para se adensar, ainda sofrer na matéria, é algo que não precisava, né? É algo realmente muito assustador. Não foram apenas 33 anos de sofrimento na matéria, nem algumas horas de sofrimento no Calvário. Foram mais de 1000 anos sofrendo. E mesmo assim ele quis vir para nos trazer a palavra de amor, de orientação. Ah, nosso mundo está uma bagunça. Sim, de fato está. Mas imagina se ainda não tivesse essa palavra dele. O quanto que estaríamos pior. Então Jesus veio, adensou-se, encarnou como filho de Maria e de José na carne. Mas ele era filho de Deus da mesma forma que nós somos e da mesma forma que ele é nosso irmão. Então essa é a visão realística do processo. Não precisamos mais de alegorias para termos a nossa fé. Em nada desmerece-se a grandiosidade de Jesus saber que ele é um irmão como nós. Em nada desmerece-se a grandiosidade do espírito de Maria ao saber que ela teve uma relação sexual para nascer um filho do ventre dela. Aliás, isso pode ficar para o futuro, mas no plano espiritual, Maria foi pessoalmente convidada por Jesus para ser a mãe dele aqui na Terra. Pessoalmente convidada. Quando foi tudo planejado e ele vinha para essa missão, Maria foi convidada em outro orbe para assumir essa missão. Ficou muito lisonjeada, veio e a cumpriu. Maria é também um espírito extremamente elevado, que veio trazer o seu amor aqui para a Terra, para todos nós. A missão dela seria vir, oferecer a oportunidade de nascimento no corpo físico e depois retornar para o planeta que ela coordenava. Porém, o seu amor por nós e pela missão de Jesus foi tão grande que aqui ela resolveu ficar e está até hoje ajudando a todos nós. De forma exemplar e grandiosa, Maria, Jesus e outros ícones constituem os grandes líderes da Terra e que estão dia a dia nos ajudando a sermos pessoas melhores, a trilharmos nesse vale de lágrimas. Então, nessa data de agora, ano 2021, vamos refletir um pouco sobre a essência do Natal, sobre todo esse sofrimento de Jesus para vir aqui nos trazer uma palavra de amor. Muitos falam que as religiões deturpam e corrompem o mundo,
Muitos falam que se não fossem as religiões nós teríamos mais liberdade, amor e muito sofrimento as pessoas não teriam passado, como na época da Inquisição e tudo mais. Mas não é a religião que corrompe, não é a mensagem de Jesus que corrompe. São as más interpretações. Muitas vezes se interpreta de forma errada aquela mensagem, ou muitas vezes se adultera uma mensagem para se proteger, para se manter no topo, na liderança, para se manter na hegemonia. Então, o que corrompe não é a fé. O que corrompe é o próprio ser humano que é egoísta e vaidoso e não aceita a verdade à sua frente. Mas gradativamente o mundo está se abrindo e gradativamente o mundo está vendo, por meio da evolução da ciência, que as coisas não são tão bem como acreditavam ser há uns 200, 300 anos atrás. Não existe mais tão concentrada aquela questão do misticismo, do milagre, do inexplicável. O ser humano agora precisa das coisas explicáveis. Precisa, porque a ciência tem uma explicação. E por que algo derroga as leis da ciência? É inaceitável. Porque as próprias leis da ciência são leis de Deus. Porque quem criou essa ciência, essas leis todas foi Deus. Então como que Deus vai se revogar? Vai contra suas próprias leis. Então vamos refletir, meus amigos. É uma época maravilhosa e grandiosa para estarmos com os nossos amigos e irmãos, mas também para darmos uma palavra de conforto para aqueles que precisam. Se você acha que é sofrimento a sua vida, que você está passando muita dor, não se esqueça de Jesus, que não foi criado num estalar de dedos, mas que sofreu durante mais de 1000 anos para poder estar aqui. Então, o que faz ele ser maior? Ser criado num estalar de dedos por Deus aqui na Terra como filho dele? Ou ele já ter sido criado e saber tudo o que ia passar? E mesmo assim falar, eu quero. Há um detalhe. Aquela passagem, Pai, afastai de mim esse cálice, não existe não, tá? Aquilo dali é apenas uma alegoria. Para tentar trazer a elevação de Jesus para a nossa humanidade, mas isso não existe. Jesus já sabia tudo que ele ia passar aqui na Terra. Jesus já sabia todos os tipos de sofrimento que ele iria passar aqui na Terra. E jamais falaria, afastai de mim esse cálice, porque ele tinha total consciência de tudo o que ele estava fazendo. Seria uma demonstração muito grande de fraqueza para um espírito tão elevado quanto Jesus. Então, algumas coisas que ali se encontram, como afastar de mim esse cálice, ou ele ter tido um ataque de raiva no meio do templo e quebrar tudo, poderá ser tema no futuro para alguns vídeos, pois, de fato, nada disso aconteceu. Isso rebaixaria Jesus ao nosso nível de seres inferiores que têm vaidade, orgulho, arrogância e prepotência. Então, vamos pular essas questões. No futuro a gente as analisa. Mas nesse momento, entendamos todos que Jesus é nosso irmão, encarnou na Terra para nos ajudar, nos trazer uma mensagem de amor, de paz, de união, de confraternização. E agora, dia 25, é uma data escolhida para simbolizar o nascimento dele aqui na Terra. E o que nós vamos fazer nessa data? Para nos aproximarmos um pouquinho mais dele. Vamos comprar presentes caros para mostrar para os outros no WhatsApp, no Facebook ou nas fotos de família que nós podemos dar presentes caros? Ou nós vamos dar um presente independente do valor que saia de dentro de nós? Poxa, eu quero dar isso aqui para aquela pessoa que não tire foto nenhuma hoje, nem ninguém nunca saiba. Eu quero dar para aquela pessoa. Aí sim, é um sentimento verdadeiro. Mas não faça para mostrar para aquelas que estão ao redor que você pode. Porque tudo vem de Deus, inclusive você pode. Porque se hoje você pode, é porque Deus permite.
porque na sua história, no seu planejamento da sua encarnação, está escrito que você precisa poder. Mas, às vezes, o seu pode ofusca e magoa aquele que está ao seu lado e não pode. Aquele que se espremeu para poder dar com muita dificuldade um presente simples. E que, nessa data, nós temos que refletir sobre as mágoas que podemos causar para aquelas pessoas que estão ao redor de nós, sem muitas vezes nem percebermos que estamos fazendo. A caridade começa de dentro de nós, em todas as ações. Então faça pelo próximo, sim, o que você puder, mas sem o intuito de se enaltecer. Pois se você se enaltecer, já terá colhido aqui na terra a sua recompensa e não a terá no plano espiritual. Que Deus possa abençoar a todos. Que esse Natal possa ser repleto de paz e harmonia. Que, apesar dessa época turbulenta que estamos passando, o coração de todos nós possa estar elevado e saber que nada acontece sem o planejamento e a permissão de Deus. E se tudo isso que está nos acontecendo há 2 anos está permitido, é para o nosso engrandecimento e temos que passar com resignação. Que Jesus os abençoe a todos. Que possamos ter um excelente, feliz Natal. Ho, ho, ho. Vejo vocês aqui no canal Vida na próxima semana. E na próxima semana encerraremos a série sobre o suicídio que nós estamos abordando. Um Feliz Natal!